Olá, eu, Rebecca Chambers, trarei para vocês relatos em audiobook de Resident Evil 2, Caliban Cove. Somos o Resumo Animatube. Por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Se possível, ajude o canal com qualquer valor em doação. Prólogo. Raccoon Times, 24 de julho de 1998. Mansão de Spencer destruída em um incêndio explosivo. Raccoon City. A aproximadamente 2 da manhã de quinta-feira, os moradores do distrito de Victory Lake foram acordados por uma explosão que trovejou através do noroeste de Raccoon Forest, aparentemente causada por um incêndio que ocorreu na mansão abandonada de Spencer e aprimorada pelos produtos químicos guardados no subsolo. Devido às barricadas colocadas no perímetro da floresta por causa dos recentes assassinatos em Raccoon City, os bombeiros foram incapazes de salvar o que restou dela. Depois de 3 horas de batalha contra o fogo enfurecido, a mansão de 31 anos e a adjacente casa de empregados foram completamente arruinadas. Construída pelo Lord Oswald Spencer, aristocrata europeu e um dos fundadores da companhia farmacêutica Umbrella Inc., a propriedade foi projetada pelo premiado arquiteto George Trevor como hospedaria para as pessoas importantes da companhia, mas foi fechada logo depois de finalizada por razões desconhecidas. Segundo Amanda Whitney, porta-voz da Umbrella Corporation, partes da mansão estavam sendo usadas para estocar agentes de limpeza industriais e solventes usados pela Umbrella. Whitney disse numa coletiva ontem que a companhia assumiria toda a responsabilidade pelo infeliz acidente, chamando-o de um sério descuido de nossa parte. Esses produtos químicos deveriam ter sido tirados de lá há muito tempo e nós estamos gratos por ninguém ter se machucado. Até agora, a causa do incêndio é desconhecida, e Whitney continuou dizendo que a Umbrella estará trazendo seus próprios investigadores para peneirar as ruínas, esperando saber o ponto de origem do incêndio. Raccoon Weekly, 29 de julho de 1998. Stars, tirado da investigação dos assassinatos. Raccoon City. Num surpreendente pronunciamento de oficiais numa coletiva ontem, o Esquadrão de Táticas Especiais e Resgate, STARS, foi oficialmente removido das investigações dos 9 assassinatos e 5 desaparecimentos que ocorreram nas últimas 10 semanas. Um membro do conselho da cidade, Edward Waste, citou incompetência como principal razão para a remoção dos STARS. Os leitores devem se lembrar que a primeira ação dos STARS, depois de ser designado para cuidar dos casos na semana passada, foi vasculhar o noroeste da floresta pelos assassinos canibais. Waste declarou que foi a conduta não profissional que resultou na destruição de um helicóptero e na perda de 6 dos 11 membros, incluindo o comandante dos STARS, capitão Albert Wesker. Depois da má conduta na floresta, disse Waste, nós decidimos deixar o caso nas mãos do RPD. Temos razões para acreditar que os STARS devem ter ingerido drogas ou álcool antes da missão, e suspendido o uso de seus serviços indefinidamente. Waste estava acompanhado por Sarah Jacobson, representando o prefeito Harris, e o representante da polícia, J.C. Washington, para fazer o pronunciamento e responder perguntas. Nem o chefe da polícia, Brian Irons, nem os sobreviventes dos STARS podem ser alcançados para comentários. Cityside, 3 de agosto de 1998. Início do incêndio considerado acidental. Raccoon City. Depois de uma completa investigação por oficiais dos bombeiros trabalhando com a IDS, Industrial Services Division, Divisão de Serviços Industriais da Umbrella Inc., o incêndio que destruiu a mansão de Spencer foi causado pelo descuido de pessoa ou pessoas desconhecidas, como foi anunciado numa coletiva ontem. O líder da IDS, David Bischoff, disse: parece que alguém tentou começar uma fogueira em um dos quartos da mansão e a situação saiu do controle. Nós não encontramos nada que sugira um incêndio proposital ou uma brincadeira de algum tipo. Ele continuou dizendo que a destruição foi total e não há evidências de que alguém foi pego pelo fogo ou pela explosão que se seguiu.
O chefe Brian Irons, do Departamento Policial de Raccoon City, estava presente na conferência e lhe foi perguntado se ele acreditava haver alguma conexão do incêndio com os assassinatos e os desaparecimentos, e Irons respondeu que não há como ter certeza. Até agora, tudo o que eu falar será só especulação. Eu diria que o fato dos assassinatos terem parado desde a noite do incêndio pode significar que os assassinos estavam escondidos lá. Nós só podemos esperar que eles tenham deixado a área para que em breve sejam presos. O chefe Irons recusou comentar as acusações de má conduta dos Stars na sua breve atuação na investigação dos assassinatos, dizendo apenas que concordava com a decisão do Conselho da cidade e que ações disciplinares estão sendo consideradas. Capítulo 1. Rebecca Chambers estava andando de bicicleta na escuridão das ruas de Cider District, sob a luz da lua brilhando no céu. Apesar de ainda ser cedo, as ruas estavam desertas, obedecendo o horário de recolher da cidade. Ninguém menor de 18 anos deveria sair até que os assassinos sejam pegos e presos. Este tem sido um tenso e quieto verão em Raccoon City. Ela passou por casas silenciosas, onde só a luz da televisão podia ser vista através da janela. As pessoas aguardavam trancadas em suas casas esperando a notícia de que os assassinos foram pegos e a cidade estava a salvo. Se eles soubessem. Estes têm sido 13 longos dias desde o pesadelo da mansão de Spencer. Jill, Chris, Barry e ela mesma foram acusadas de estarem drogados. Depois de serem afastados dos casos, até o RPD recusou a acreditar no Stars. Agora, com a Umbrella assumindo a investigação sobre o incêndio, provavelmente se livrando das provas. Não seria tão simples. Uma das maiores e mais respeitadas companhias farmacêuticas do mundo fazendo experiências com armas biológicas num laboratório secreto. Se eu não soubesse de nada, eu provavelmente acharia isso uma loucura. Rebecca e os outros devem se cuidar antes que algum agente seja enviado para atacá-los. Ela estava usando um revólver Snub Nose 38 da coleção de Barry, esperando não precisar mais dela depois desta noite. Virando à esquerda na rua Foster, Rebecca pedalou em direção à casa de Barry, pensando que ele convocou a reunião provavelmente porque recebeu ordens do escritório principal. Talvez eles me movam para algum laboratório para estudar o vírus. Tecnicamente eu ainda sou bravo. Não há motivo de me quererem no campo de batalha. Sem dúvida, esse seria o melhor modo de usar os meus talentos. Os outros eram soldados experientes, e Rebecca só está há 5 semanas no Stars. Sua primeira missão foi a de Raccoon Forest, que exterminou todos de seu time, incluindo outros no segredo da Umbrella. Ela sabia que trabalhando no T-Vírus seria a maior contribuição que ela daria para acabar com a Umbrella. Rebecca parou no final do quarteirão, em frente a uma enorme casa de 2 andares amarelo claro no estilo vitoriano, olhando em volta por algo suspeito antes de descer da bicicleta. Os Burton vivem próximo a um parque cheio de árvores no subúrbio. Levando a bicicleta até a varanda, viu que se passaram 20 minutos desde a ligação de Barry. Antes de bater na porta, ele abriu. Vestindo uma camisa e calça jeans, ele a deixou entrar dando uma rápida olhada antes de fechar a porta. "Você viu alguém?" Barry perguntou com a Colt Python no coldre parecendo um cowboy. "Não, ninguém", ela respondeu. "Jill e Chris estarão aqui a qualquer momento. Você quer um café?" Barry parecia tenso. "Não, obrigado. Talvez um pouco de água." "Sim, claro. Vá em frente e se apresente. Eu voltarei em 1 minuto." Antes de perguntar se algo estava errado, ele foi para a cozinha. "Me apresentar? O que está acontecendo?" Ela foi até a sala e parou assustada ao ver um homem estranho sentado no sofá. Ele se levantou assim que ela apareceu. Ele usava jeans, camisa, sapatos e uma bereta 9mm, padrão do Stars. Era alto, fisicamente como um nadador, olhos e cabelos escuros. "Você deve ser Rebecca", ele disse, revelando seu sotaque britânico. "Você é a bioquímica, certo?" "Trabalhando nisso. E você?" "É." "Desculpem os meus modos, por favor. Eu não esperava, isto é, eu..."
Ele parou em volta da mesinha de centro de Barry, estendendo a mão. Eu sou David Trapp, do Stars Exeter, em Maine. Ela se acalmou. O Stars mandou ajuda em vez de ligar. Ótimo. Então você é algum observador ou algo assim? Como? Para investigação. Há outras equipes aqui ou você veio para checar antes? Desculpe ter que dizer isso, senhorita Chambers. Eu tenho razões para acreditar que a Umbrella tem chantageado ou bordado outros membros do Stars. Não há investigação e ninguém está vindo. Barry entrou na sala com o copo de água e Rebecca o pegou agradecidamente, bebendo metade dele em um gole. Ele te disse, né? Barry disse. Jill e Chris sabem? Ainda não. Por isso eu liguei. Nós devemos esperá-los para não passar por isso 2 vezes. Concordo, David disse. Barry começou a contar como ele e David se conheceram no treinamento do Stars quando jovens. David ouvia enquanto Barry contava sobre a noite de graduação envolvendo um sargento mal-humorado e várias cobras de borracha. 17 anos atrás. Ela deveria estar comemorando seu primeiro aniversário. Bateram na porta, provavelmente os 2 alfas. Barry foi atender. Jill Vintine, Chris Redfield, este é o capitão David Trapp, estrategista militar do Stars Exeter em Maine. David os cumprimentou e todos se sentaram. David é um ódio amigo meu. Nós trabalhamos juntos no mesmo time por uns 2 anos. Ele apareceu aqui há 1 hora com novidades e não achei que pudesse esperar. David? Como vocês devem saber, 6 dias atrás, Barry ligou para vários departamentos do Stars para saber se alguma declaração foi recebida sobre o que aconteceu aqui. Eu recebi uma dessas ligações. Eu descobri que o escritório de Nova York não contactou ninguém sobre a descoberta, nenhum aviso ou memorando. Após alguns minutos de discussão, David se levantou e disse: Parece que existe outro laboratório da Umbrella na costa do Maine, conduzindo experimentos com os seus vírus, e, como aconteceu aqui, eles perderam o controle. David virou-se para Rebecca e disse: Eu estou levando um time para lá, sem autorização do Stars, e quero que você venha com a gente. Chris ainda estava intrigado com a despreocupação do Stars sobre o acontecido, e agora outro laboratório. E ele quer levar a Rebecca. Eu conversei com o pessoal do meu time e todos concordaram que vai ser difícil sem ninguém para nos dar cobertura. Nós só queremos entrar, coletar algumas evidências sobre o T-vírus e voltar antes que alguém saiba que estamos lá. Eu também vou, Chris interrompeu. Todos nós vamos, Barry disse. David balançou a cabeça e disse: Olha, essa não é uma operação em grande escala. 5 pessoas já estão escaladas. A Rebecca tem o conhecimento que nós precisamos para checar os dados do vírus, sabendo que sintomas procurar. Depois de muita conversa, David consegue convencer os 3 alfas a ficarem. Agora a escolha é de Rebecca. Que informações vocês têm? Jill perguntou. Como você descobriu sobre o laboratório? David abriu sua pasta e tirou o que pareciam cópias de jornais e um simples diagrama. Logo depois de ter falado com o escritório central, eu recebi a visita de um homem estranho, que dizia ser um amigo do Stars. Ele me disse que seu nome era Trent, e me deu tudo isso. Trent, Jill disse com um tom de surpresa. Você conhece? Um pouco antes de nós decolarmos para resgatar o Bravo Team, um homem chamado Trent me deu informações sobre a mansão e me alertou sobre o Wesker. Barry continuou. E Brad disse que Trent lhe deu as coordenadas da mansão logo depois que o Wesker ativou o sistema de destruição. Se ele não tivesse dito, nós teríamos explodido com o restante da casa. Chris sentiu uma dor de cabeça. O Stars trabalhando para a Umbrella, outro laboratório e agora o Trent de novo. David começa a lembrar de seu breve encontro com Trent há 5 dias atrás, tentando ver se esqueceu de dizer alguma coisa. Ele chegara do trabalho e estava chovendo, uma tempestade de verão que amenizou a batida em uma porta. David olhou no relógio e foi até a porta imaginando quem seria aquela hora da noite. Ele vive sozinho e não tem família. Devia ser do trabalho ou alguém com problemas no carro. Abrindo a porta, ele viu um homem numa capa de chuva preta na sua varanda, com água escorrendo pelo rosto. David Trapp? Perguntou um homem alto e magro, alguns anos mais velho que David, 42 ou 3. Sim? Meu nome é Trent e tenho algo para você.
Você me conhece? Não, mas eu te conheço, Sr. Trapp. Eu também sei com o que você está lidando. Acredite em mim, você precisará de toda a ajuda que conseguir. Eu não sei do que você está falando. Você deve ter me confundido com alguma outra pessoa. Sr. Trapp, está chovendo e isso é para você. Confuso, David abriu a porta e pegou o envelope. Assim que o fez, Trent se virou e foi embora. Jill e Rebecca estavam estudando os mapas enquanto Barry e Chris trabalhavam nos artigos de jornal. Todos concentrados na pequena cidade costeira Caliban Cove, em Maine. Todos estavam preocupados com desaparecidos de pescadores locais, todos considerados mortos. O mapa era do trecho costeiro da cidade. David pesquisou sobre ele e descobriu que foi comprada por um grupo anônimo há alguns anos. Tinha um farol abandonado na beira norte da enseada, no alto dos rochedos que era supostamente cheia de cavernas marítimas. Mostrava também algumas estruturas atrás e embaixo do farol, descendo para um pequeno cais no sul. Estava escrito Caliban Cove em cima do mapa, e embaixo, em letras menores, Umbra, Pesquisa e Teste. O terceiro papel que Trent deu era o que David não entendia. Havia uma lista de nomes: Lyle Ammon, Alan Kinnison, Tom Athens, Louis Thurman, Nicholas Griffith e William Birkin. Tiffany Chin. Jill pegou esse papel e leu. Alguma ideia do que isso significa? David perguntou. Jill falou sobre o William Birkin, que constava no material que Trent havia dado a ela. Rebecca pegou o papel assim que Jill olhou para David. Droga! Todos olharam para ela. Nicholas Griffith está na lista, Rebecca disse. Você sabe quem ele é? Perguntou David. Conheço, apesar de eu achar que ele estava morto. Ele era um dos maiores, um dos mais brilhantes homens na biociência. Se ele está com o Umbrella, nós temos mais com o que se preocupar do que o T-vírus escapando. Ele é um gênio no campo de virologia molecular. E se as histórias são verdadeiras, ele é totalmente louco. O que você pode nos dizer sobre ele? David perguntou. Ela bebeu o resto da água em seu copo e olhou para David. O quanto você sabe sobre o estudo dos vírus? Nada, por isso eu estou aqui, disse David, sorrindo um pouco. Bom, os vírus são classificados pela estratégia de reprodução e pelo tipo de ácido nucleico, RNA ou DNA. Este é o elemento especializado num vírus que autoriza a transferência do genoma para outra célula viva. Um genoma é um simples grupo de cromossomos. De acordo com a classificação de Baltimore, existem 7 tipos distintos de vírus, e cada grupo infecta certos organismos de certo modo. No começo dos anos 60, um jovem cientista de uma universidade particular na Califórnia desafiou a teoria, dizendo que havia um 8º grupo, os dsDNA e ssDNA, que poderiam infectar qualquer coisa em contato. Ele era o Dr. Griffith. A comunidade científica não aceitou a teoria. Rebecca notou as expressões vazias no rosto dos colegas. Desculpa. Ele então parou de tentar prová-la, sendo que muitas pessoas ainda estavam interessadas. Ninguém mais ouviu falar dele. O meu professor, Dr. Vatses, disse que ele foi demitido da universidade por uso de drogas, mas rumores diziam que ele estava fazendo experiências em alguns de seus alunos. Nenhum deles falaria, mas um foi para o hospício e outro se suicidou. Isso nunca foi provado, mas depois disso ninguém mais o contrataria. Acaba aí? David perguntou. Não. No meio dos anos 80, um laboratório particular em Washington foi encontrado por policiais com 3 homens mortos por uma infecção viral. Foi o Marburg, um dos vírus mais letais que existe. Eles estavam mortos há semanas. Os vizinhos reclamavam do mau cheiro. Papéis encontrados pela polícia mostravam que os mortos eram assistentes do Dr. Nicholas Dunn. Eles e uma técnica se infectaram por um vírus que eles entendiam ser inofensivo, para que Dunn tentasse curá-los depois. Rebecca lembrou das fotos das 3 vítimas do Marburg. De uma dor de cabeça inicial para extremas amplificações em questão de dias, febre, coágulo, estado de choque, danos cerebrais, hemorragia por todos os orifícios. Devem ter morrido em piscinas do próprio sangue. E o professor achou que ele era Griffith? Jill perguntou.
O nome de solteira da mãe de Griffith era Dawn, disse Rebecca. Depois da história, todos se calaram e Rebecca começou a fazer a sua decisão. Ela sabe que o laboratório em Caliban Cove deve estar cheio de pessoas como Griffith. Sem a ajuda de Stars, nenhum lugar é seguro. Mas seria a chance dela contribuir, de fazer o que ela sabe. Seria uma oportunidade de ouro estudar um vírus antes de alguém. Rebecca suspirou fundo e disse com a sua decisão feita: Eu vou com você. Quando iremos? Houve um silêncio na sala. Rebecca reparou as expressões no rosto deles até David falar. Certo então. Tem um avião indo para Bangor às 23 horas. Eu acho que nós todos devemos fazer um plano aqui e depois ir para casa. Rebecca escutou Barry abrindo a janela e voltando para junto deles. Eles começaram a discutir sobre o que fariam depois que Rebecca e David partirem. Jill escutava a suave voz de David quando seu coração gelou ao ouvir sussurros nos arbustos do lado de fora da janela que Barry abriu. Umbrella. Abaixem-se, Jill gritou saindo do sofá com Rebecca assim que a janela estilhaçou ao som de um rifle automático. David foi para o chão enquanto balas atingiam a poltrona a qual ele estava. Tufos de almofada flutuavam enquanto buracos enfumeçados apareciam na parede, reboque e madeira voando. Houve um segundo de silêncio no tiroteio, suficiente para ouvir vidro quebrando nos fundos da casa. A sala ficou escura assim que Barry atirou nas luzes. A luz do hall brilhava e mais tiros vinham do lado de fora. Chris engatinhou sobre os cotovelos e joelhos e apagou as luzes adicionais. Agora tá tudo escuro e o tiroteio parou. David escutou passos sobre o vidro vindos da cozinha que pararam logo depois. Devem haver mais 2 cobrindo as saídas. Mais passos na cozinha. Devem estar esperando alguém se mover. A visão de David se ajustou, podendo ver Jill e Chris armadas do outro lado da mesinha. A casa de Barry é a última da quadra e tem um parque logo atrás. Se eles conseguirem fugir, podem se esconder nas árvores. David correu para a porta de frente enquanto Chris e Jill atiravam na direção da cozinha. Atrás dele, Barry e Rebecca corriam para a escada sob tiros. David estava a um passo da porta quando alguém chutou-a, abrindo-a. Ele se jogou na porta fazendo-a se fechar, depois rolou no chão e atirou 5 vezes. Algo pesado caiu na varanda logo depois. David viu Jill e Chris subindo. Ao pôr o pé no primeiro degrau, houve uma explosão atrás dele. A porta de frente foi destruída pelo time da Umbrella que procurava finalizar a batalha. Dava para ver a luz da lua brilhando através da janela aberta. Jill já tinha saído e Chris na metade do caminho. Ouviu-se vozes masculinas entrando pela porta de frente. Rebecca e Barry saíram. Haviam árvores a uns 20 metros dali. Um movimento no canto da casa e Rebecca não hesitou, atirando 2 vezes. Ele nunca mais se levantaria. Nunca atirei em alguém antes. Tiros vinham da janela. Rebecca podia senti-los atirando no chão perto dos pés dela. Ela ouviu sirenes se aproximando e segundos depois cantadas de pneu. Chris chegou num parquinho, seguido de Jill, Barry e Rebecca. "Cadê o David?" Chris perguntou. Procurando nas sombras, ouviu-se 2 tiros, um terceiro mais alto e mais perto. Exceto pelo barulho das sirenes, o parque estava quieto novamente. Rebecca olhou por cima do ombro e viu David, que ainda apontava sua berreta para o atirador. Chris e Jill estavam próximas a ela, segurando suas armas, e do outro lado estava Barry espalhado no chão. Ele não estava se movendo. A escuridão e o silêncio permaneceram por um tempo indeterminado. E haviam vozes que flutuavam, e não podiam ser identificadas. De algum lugar bem longe, ele ouvia as sirenes. Ele foi atingido. Oh, meu Deus! Veja se tá limpo. Espera, eu não consegui encontrar o ferimento. Me ajuda. Barry? Barry, você... Barry, você me ouve? Barry abriu e fechou os olhos imediatamente, reagindo à dor em volta da cabeça. Mas havia outra dor no braço esquerdo. Baleado. Deu de cara numa árvore? Ou em algum túbia com um bastão de beisebol? Ele tentava abrir os olhos enquanto mãos se moviam sobre seu peito. As sirenes pararam por completo, apesar de ainda poder ouvir carros de polícia tomando conta da rua, o som de potentes motores ecoando através do parque coberto de árvores. "Braço esquerdo", Barry disse, começando a se levantar. "Não se mova. Espera um segundo, tá bom? Chris, me dê sua camisa."
Mas a Umbrella? Tá tudo limpo, David disse, ajoelhando-se junto aos outros. Aguenta firme. Assim que ela terminou o curativo, ele se levantou. Eles devem sair dali antes que a polícia decida vasculhar a floresta. Mas ir para onde? Nenhuma de suas casas eram seguras. Todos estavam aliviados por não terem sido feridos, exceto David, que parecia infeliz, como Barry nunca o tinha visto antes. O homem que atirou em você, David disse, levantando uma 9mm com um supressor preso no cano, sangue pingando pela arma do atirador. Eu matei. Barry. Era o Jay Shannon. Barry ouviu as palavras não conseguindo aceitá-las. Era impossível. Não, você não viu bem. Está muito escuro. David se virou e caminhou em direção às árvores. Barry o seguiu. A bala de David fez um buraco no coração do homem. Foi um tiro de sorte. Olhando para a pálida face do atirador, Barry sentiu seu coração virar pedra. Jesus, Jay Shannon, por quê? Por quê? Barry não se conformava. Quem é ele? Jill perguntou suavemente. Barry olhou para o homem morto, incapaz de responder. David respondeu. Capitão Jay Shannon, do Stars de Oklahoma City. Barry e eu treinamos com ele. Barry encontrou a sua voz ainda olhando para o rosto de Jay. Eu liguei para ele semana passada, quando liguei para David. Ele estava preocupado conosco, disse que ficaria de olho na Umbrella. E nós conversamos alguns minutos contando histórias antigas. Eu disse que mandaria as fotos das crianças e ele disse que tinha que desligar por causa de um encontro. A Umbrella deve estar por trás do ataque. A casa de Barry foi destruída por pessoas que ele conhecia e ferido por uma pessoa que achava ser um amigo. O silêncio foi quebrado pelo barulho dos cachorros, que pela localização devem ser da unidade K9 do RPD. Onde podemos ir? David perguntou rapidamente. Existe algum prédio vazio, algum lugar que Umbrella não pensaria em procurar? Algum lugar que a gente possa ir a pé? Brad saiu da cidade 2 dias depois do incidente na mansão. Não aguentou a pressão. Vamos lá, David disse. Barry conhecia o caminho para sair do parque. Ele costumava andar lá com a esposa ao lado e suas filhas dançando a seus pés. Jill abriu a porta da casa de Brad facilmente. Rebecca examinava Barry enquanto Chris procurava uma camisa. David e Jill vasculhavam a casa. Era uma pequena casa de 2 dormitórios com um jardim nos fundos. Haviam casas bem próximas à de Brad, evitando a aproximação de alguém. A mobília era simples. Objetos pessoais e livros estavam espalhados pelo chão. Isso mostrava que o ocupante estava em pânico, incapaz de decidir o que fazer para se distrair. Naquela noite, eles discutiram sobre o que falariam para a polícia. Rebecca e David se despediram e foram embora. No sorriso de Rebecca, David podia ver que ela sabia perfeitamente sobre os riscos da missão. Ele estava satisfeito por tê-la alistado. Ele só podia esperar que as habilidades dela sejam suficientes para colocá-los e tirá-los inteiros de Caliban Cove. Você está assistindo ao audiobook Resident Evil, Caliban Cove. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Se possível, ajude com qualquer doação pelo QR Code ou e-mail resumoanimatube@gmail.com. Assim temos ânimo para seguir com o canal. Seguimos. Capítulo 2. Depois de reler as informações sobre Caliban Cove, Rebecca colocou os papéis cuidadosamente na mala debaixo do assento de David. Ele trouxe 3 malas para o aeroporto. Uma para as armas, já no bagageiro, e outras 2 para não chamar a atenção. Rebecca desejava ter comprado algumas bolachas no aeroporto. Ela não comia desde o almoço e as nozes não estavam matando a fome. Ela apagou a luz de leitura e sentou novamente, tentando deixar o suave motor do 747 acalmá-la para um cochilo. A maioria dos passageiros do quase cheio avião haviam adormecido, inclusive David. Rebecca tinha muito o que pensar. Nos últimos meses, ela se formou passando pelo treinamento do Stars e foi transferida para o seu novo apartamento numa nova cidade. Depois veio a mansão e agora as últimas horas que deram outra reviravolta em sua vida. Ela virou a cabeça e viu David no assento da janela, círculos escuros de exaustão em seus olhos. Rebecca fechou os olhos e respirou profundamente o ar fresco da cabine pressurizada.
Ela pode sentir o cheiro de suor na pele e decidiu que tomar um banho seria prioridade ao chegar no hotel. Clareando a mente, ela começou a contar de 100 para 1. A técnica de meditação nunca tinha falhado nela, mas pode não funcionar desta vez. 99, 98, Dr. Griffith, David, Stars, Caliban. Antes de 90, ela já estava dormindo profundamente, sonhando com sombras se movendo que nenhuma luz podia iluminar. Como ele fazia todas as manhãs desde o começo do experimento, Nicholas Griffith sentou na plataforma no topo do farol e olhou o sol se elevar sobre o horizonte. Griffith sempre vê o sol iluminar o horizonte antes de começar o seu dia. Assim que o sol se separou do mar, ele levantou-se e caminhou para o parapeito com seus pensamentos voltados para o dia à frente. Tendo finalmente terminado o trabalho sangrento na série Leviathan, ele estava preparado para trabalhar mais extensivamente com os doutores. Os 3 responderam bem à mudança, e a taxa de deterioração celular caiu consideravelmente. Era a hora de se concentrar na situação comportamental deles, o estágio final do experimento. Em semanas, Nicholas estará pronto para expandir além dos limites do laboratório. O vento balançava seu cabelo cinza. O choro faminto das gaivotas finalmente o levou à ação. Os Tri-Squads têm de ser levados para dentro antes que os pássaros cheguem. Algumas unidades já foram horrivelmente machucadas e ele não quer pô-las em risco novamente. Uma vez perdidos os olhos, seriam inúteis na patrulha. Griffith se virou e, com o seu cabelo balançando, desceu a escada em espiral. Os sapatos contra o metal criavam um eco na alta torre. Tendo o estabelecimento para si mesmo, fazia tudo mais prazeroso. Comer o que quiser, na hora que quiser, trabalhar em seu próprio horário, as manhãs no topo do farol. Ele sofreu por muito tempo devido aos horários, intermináveis reuniões ouvindo seus colegas falarem sobre o T-vírus de William Birkin. Eles se escravizaram para aparecer com os Tri-Squads, que a Umbrella ficou felicíssima com os resultados, aparentemente esquecendo o fracasso com os Massetes. Eles eram incapazes de ver além da arrogância para uma imagem maior, como se os Tri-Squads fossem nada mais do que corpos com armas. Com as ondas quebrando, ele foi na direção dos dormitórios. Nicholas já sintetizou um aerotransmissível e tem o suficiente para contaminar mais da metade da América do Norte. Assim que o vírus fizer seu trabalho, o Sol nascerá num mundo muito diferente, habitado por pessoas de caráter e vontade. Tire as habilidades do homem, sua mente fica livre. Com treinamento, se torna um animal. Sem, ele se torna um animal selvagem. Cubra o mundo com tais animais e só os fortes sobreviverão. Ele entrou no dormitório, ligou as luzes e viu seus doutores onde havia deixado, sentados à mesa, de olhos fechados. Eles estão infectados pelo vírus que Nicholas usará e estão perto do que o mundo se tornará em alguns dias. Além do laboratório de pesquisa, o estabelecimento foi desenhado para treinar armas biológicas, como os Tri-Squads e os Massetes. Há itens que podem ser usados, desde simples testes até complicados quebra-cabeças. Aproximando-se da mesa, Dr. Athens abriu os olhos, provavelmente para ver se havia perigo vindo. Dos 3, Tom Athens era o mais forte. Ele foi um dos especialistas em comportamento. De fato, ele surgiu com a ideia de uma equipe de 3 unidades, o Tri-Squad, insistindo que elas fariam um trabalho mais eficiente em pequenos grupos. Ele estava certo. Thurman e Kinninson permaneceram quietos. Griffith percebeu um cheiro ruim vindo de um deles. Olhando para baixo, ele confirmou sua suspeita pelo molhado nas calças de Thurman. De novo. Louis Thurman era um idiota. Um biólogo decente, mas tão ridículo e intolerante como os outros. Ele criou a maioria dos Massetes, e quando se tornaram incontroláveis, botou a culpa em todo mundo, menos nele. É mal que um bom doutor não saiba o quanto patético está sendo. Bom dia, senhores, disse Nicholas se afastando da mesa. Em harmonia, os 3 viraram a cabeça para vê-lo ir. Parece que o Dr. Thurman evacuou os intestinos. Tá se cheirando todinho.
É engraçado. Os três sorriram largamente. Dr. Alan Kinenson sorriu disfarçado. Ele foi o último a ser infectado, sofrendo menor deterioração do tecido. Alan ainda podia se passar por humano. Griffith tirou o apito de polícia do bolso e o colocou na mesa na frente do Dr. Athens. Dr. Athens, tire os Tree Squads do dever. Atenda às suas necessidades físicas e envie-os para a sala fria. Quando terminar, vá para a cafeteria e espere. O apito desativaria as equipes e os chamaria para dentro. Havia 4 Tree Squads, 12 unidades. Eles estão vagando pela mata junto à fença ou se movendo secretamente ao redor do abrigo, tendo sido treinados para ficar fora da área nordeste do composto, farol e dormitório. Eles eram bem eficientes nisso. A Umbrella queria soldados que matassem sem piedade e lutassem que literalmente explodissem em pedaços. Uma vez treinados com armas, os Tree Squads se tornariam máquinas de matar. Com a recente onda de calor, Nicholas não sabe o quanto eles estão viáveis. Ele voltou sua atenção para Louis Thurman, que ainda sorria e cheirava como um bebê. Ele nem parecia bochudo e calvo, sorri como uma inocente e ingênua criança. Dr. Thurman, vá para seu quarto, tire as roupas, tome banho e ponha roupas limpas. Depois, vá para as cavernas e alimente os macetes. Quando terminar, vá para a cafeteria e espere. Depois que ele se levantou, Griffith viu que a cadeira de Louis estava suja. Leve a cadeira e deixe-a no seu quarto. Nicholas se sentou perto de Alan Kinenson, sentindo-se cansado, observando as bonitas características do doutor, seus olhos expressivos. Ele olhou para Griffith esperando ordens. Alan já foi um neurologista. Havia fotos em seu quarto, da esposa e do seu bebê, um garoto com um brilhante e bonito sorriso. Por um segundo, Nicholas pensou: quantos morrerão? Milhões? Bilhões? E se eu tiver errado? Disse ele. Alan, me diga se eu estou errado, que eu estou fazendo isso pelas razões certas. Você não está errado, Alan respondeu calmamente. Você está fazendo isso pelas razões certas. Griffith olhou para ele. Me diga que a sua esposa é uma prostituta. Minha esposa é uma prostituta, Alan disse, sem pausa, sem dúvida. Griffith sorriu e o medo foi embora. Amanhã, ao nascer do sol, Nicholas Griffith dará o seu presente para o vento. Karen Driver é a especialista em ciência forense do STARS. É alta, de cabelos loiros e curtos, na faixa dos 30 anos e séria. Sua pequena casa era bem limpa, quase antisséptica. Ela emprestou suas roupas para Rebecca. David tinha alugado um carro no aeroporto e eles acharam um hotel barato onde ficaram em seus quartos separados. Rebecca só acordou depois das 10. Tomou banho e esperou por David. Ela ouviu a porta abrir e fechar, e novas vozes tomaram conta da sala. O time estava reunido. Daqui a algumas horas, tudo estará acabado. O que me preocupa é que David e seu time não viram os cachorros, as cobras, as criaturas nos túneis e o Tyrant. Rebecca tirou as imagens da cabeça enquanto se levantava, pondo as roupas sujas numa mala vazia. Não há razões para ser diferente em Caliban Cove. Ela parou em frente ao espelho, estudou a mulher que viu e foi para a porta. Chegando na sala, viu que Karen trouxe cadeiras extras. Haviam 2 homens no sofá do outro lado, onde David estava. David sorriu enquanto os 2 homens se levantaram para serem apresentados. Rebecca, este é Steve Lopes. Ele é um gênio em informática e nosso melhor atirador. Steve tem olhos escuros, cabelos pretos e era um pouco mais alto que ela, não muito velho. E este é John Andrews, especialista em comunicação e campo de escuta. Sua pele era escura e não tinha barba, mas lembrava o Barry. Esta é Rebecca Chambers, bioquímica do STARS. David terminou a apresentação. John soltou a mão dela, ainda sorrindo. Bioquímica? Caramba, quantos anos você tem? Rebecca sorriu, percebendo o tom de humor nos olhos dele.
18 3/4. John deu risadas enquanto voltava a se sentar. Ele olhou para Steve e depois para ela. É bom ficar de olho no Steve, hein? Ele fez 22 e é solteiro. Fica quieto, Steve murmurou com suas bochechas coradas, olhando para Rebecca e balançando a cabeça. Você vai ter que desculpar pelo John. Ele acha que adquiriu um senso de humor e ninguém pode contrariar. A sua mãe acha que eu sou engraçado? John retorcou e antes que Steve pudesse responder, David acabou com o papo. Já chega? Nós temos algumas horas para nos organizar se pretendemos fazer isso hoje. A brincadeira dos dois foi bem-vinda por quebrar a atenção de Rebecca, fazendo com que ela se sinta um do grupo, quase que instantaneamente. Assim que David começou a pôr as informações de Trent sobre a mesa, ela começou a pensar sobre o que virá pela frente. Estando fora de um organismo vivo, o vírus já pode ter morrido, mas quem sabe se ele já contaminou alguém? O vírus ainda infecta? Aquele lugar pode estar cheio de Tyrants, ou algo pior. Rebecca não tem respostas para essas insistentes dúvidas. Ela dizia a si mesma que suas ansiedades não interferiram no seu trabalho e que a sua segunda missão não será a última. Nosso objetivo é entrar no complexo, coletar provas sobre a Umbrella e sua pesquisa e sair com o mínimo de problemas possível. Eu reverei cada passo a fundo, e se algum de vocês tiver perguntas ou dúvidas sobre como proceder, não importa o quão insignificante, eu quero ouvi-las. Entendido? Todos concordaram, e David continuou confortável, sabendo que chegou onde queria. Nós já discutimos algumas das possibilidades sobre o que pode ter acontecido lá, sendo que vocês já leram os artigos. Eu digo que nós estamos lidando mais uma vez com algum tipo de acidente. A Umbrella se empenhou bastante para encobrir o problema em Raccoon City. Por que a Umbrella ainda não enviou ninguém para Caliban Cove? John perguntou. Quem sabe? David respondeu. Eles podem ter limpado as evidências. De qualquer modo, nós nos juntamos às pessoas de Raccoon e nossos contatos para começar de novo. Novamente, todos concordaram. David olhou para o mapa. Ponto de entrada. Sendo que não queremos ser descobertos, nossa melhor opção é ir pelo mar. Podemos usar um dos barcos da operação do petroleiro do ano passado. Eles não teriam um alarme no cais? Karen perguntou. Eu não aconselharia usar o cais. Podemos ver no mapa que é possível esconder o barco em uma das cavernas debaixo do farol. De acordo com o que eu li, existe uma entrada que liga a base dos recifes ao farol. Se ela estiver bloqueada, tentaremos outro caminho. O barco não chamará atenção se alguém estiver vendo? Rebecca perguntou. Ele é preto e o motor fica sob a água. Se a gente for à noite, devemos ficar invisíveis. David esperou eles terminarem de pensar, não querendo apressá-los. Eles eram bons soldados, sua equipe. Se algum deles tiver dúvidas, é bom esclarecê-las agora. Ele reparou na jovem face de Rebecca. Ele estava começando a gostar dela, mais do que uma ferramenta para a missão. David deixou o pensamento de lado e continuou. Vamos aos detalhes. Uma vez dentro, nos moveremos em fila pelo complexo pelas sombras. Karen ficará atrás de John procurando o laboratório e verificando o que pode ter acontecido. Steve e Rebecca o seguirão. Eu irei logo atrás. Quando acharmos o laboratório, entraremos juntos. Rebecca saberá o que procurar em termos de material. Se tiver um sistema de computador funcionando, Steve pode verificar os arquivos. O resto de nós dará cobertura. Terminando o serviço, nós voltaremos por onde viemos. Todos revisaram o material de Trent. Nós podemos confiar nele? Karen perguntou. Parece que ele está do nosso lado em tudo isso. Sim, David respondeu. Quais são as chances de contrairmos o vírus? Rebecca respondeu. Eu não posso dizer com certeza. Quando fui tirada do caso, perdi acesso às amostras de tecido e saliva. Pelos efeitos, o T-vírus é um mutageno que altera a estrutura do cromossomo do hospedeiro. Pode contagiar plantas, mamíferos, pássaros, répteis. Em algumas criaturas, ele promove um crescimento incrível. Em todos eles, comportamento violento. Posso dizer que ele afeta o cérebro, pelo menos em humanos.
induz algo como uma psicose esquizofrênica. Também inibe a dor. As vítimas humanas que enfrentamos não pareciam sentir ferimentos a tiros de bala. Na mansão, o vírus parecia ser aerotransmissível. Os cientistas estavam com certeza usando o vírus em experimentos genéticos. E sendo que nenhum de meu time o contraiu, não precisamos nos preocupar com a respiração. Nós devemos ficar de olho no contato com o hospedeiro. Eu digo qualquer contato. Essa coisa é bastante virulenta ao entrar na corrente sanguínea. Uma gota de sangue pode conter centenas de milhões de partículas. Qualquer contato com o vírus deve ser evitado a todo o custo. Com sorte, o vírus já deve estar morto, ou deteriorando. Os hospedeiros, de qualquer modo. Depois de um momento de silêncio, John falou: Bom, parece um trabalho de merda. Se nós quisermos chegar lá a tempo, é bom sairmos logo. Ele disse sorrindo para David. Você me conhece, eu amo uma boa luta. Alguém tem que parar esses idiotas de espalhar aquela coisa por aí, certo? Todos concordaram, mesmo sem saber o que virão pela frente. Olhando no relógio, David viu que faltavam algumas horas para embarcar. Certo, é melhor a gente ir para o depósito e fazer as malas. Karen estava na traseira da van carregando clips enquanto as misteriosas palavras da mensagem contida no material de Trent se repetiam em sua mente. Emmons message received. Blue Series. Enter answer for key. Letters and numbers reverse. Time rainbow. Don't count. Blue to access. Ela terminou um clipe e colocou-o junto aos outros. Secando suas mãos oleosas na calpa, ela pegou outro. Uma leve brisa, cheirando sal e mar morno de verão, passou pela quente van. Eles passaram para o outro lado da estrada, encontrando um lugar limpo para acampar a menos de 2 quilômetros da praia. Do outro lado, o sol estava se pondo. O não tão distante som das ondas suaves estava calmo, as baixas vozes dos outros trabalhando. Steve e David estavam arrumando o barco, enquanto John mexia no motor. Rebecca arrumava um kit médico que eles pegaram emprestado do depósito de equipamentos dos Stars. As letras e números, um código, tem a ver com o tempo? Contar? Seria a soma das linhas ou outra coisa? Ela não tirava isso da cabeça. As semiautomáticas estavam limpas e prontas, e os clips carregados. Ninguém estaria levando outras armas além das beretas dos Stars. David insistiu para que viajassem leves. Depois de ter ouvido mais sobre os zumbis, ela estava feliz por ter um revólver e uma lanterna. Com um sentimento de culpa, Karen tirou do bolso do colete seu segredo, confortada pelo peso familiar na mão. Deus, se o pessoal soubesse, eu nunca ouviria o final disso. Foi dado pelo pai, o que sobrou do seu serviço na Segunda Guerra Mundial, um dos poucos itens que a fazem lembrar dele. Uma antiga granada abacaxi, chamada assim por causa do seu exterior feito de linhas cruzadas. A granada era seu pé de coelho. Ela não participou de uma missão sem ela. Karen, precisa de ajuda? Assustada, Karen olhou para Rebecca, que possuía um brilho de curiosidade nos olhos. Eu achava que não estávamos levando explosivos. Isto é uma granada abacaxi? Eu nunca vi uma. Ela está viva? Karen olhou em volta com medo de que alguém do time tivesse escutado. Depois olhou para a bioquímica, envergonhada. Shh, não nos ouvirão. Vem aqui um segundo. Karen disse. Rebecca obedientemente engatinhou para dentro da van. Karen estava absurdamente agradecida por essa descoberta de Rebecca. Em 7 anos de Stars, ninguém havia descoberto. É uma abacaxi e não estamos levando explosivos. Não diga a ninguém, tá? Eu carrego ela para dar boa sorte. Rebecca arregalou os olhos. Você carrega uma granada viva para dar boa sorte? Sim, e se Steve ou John descobrirem, eles vão cair em cima de mim. Eu sei que é bobice, mas é um tipo de segredo. Eu não acho bobice. A minha amiga Jill tem um chapéu da sorte. E eu tenho usado isso por algumas semanas. Eu estava usando ela quando eu fui para a mansão.
Sua jovem face se fechou e depois, sorrindo novamente, disse direta e sincera: "Não direi uma palavra." Karen decidiu que realmente gostava dela. Ela colocou a granada no bolso, olhando para Rebecca. "Obrigada." "Bom, estão todos prontos lá?" "Sim, acho. John quer conferir os fones de novo. Fora isso, tudo está feito." "Vá em frente e entregue as armas. Eu pego o resto." Rebecca ajudou Karen a descarregar assim que o sol sumia no horizonte. O vento ficou mais forte, a água mais fria e as primeiras estrelas ficaram à vista sobre o Atlântico. Eles andaram para a água em silêncio, carregando suas armas. Assim que a luz do dia desapareceu, John e David deslizaram o barco na água. Karen colocou um gorro branco e deu um tapinha no pesado bolso para a sorte, dizendo a si mesma que não precisará usá-la. A verdade está esperando. É hora de saber o que realmente está acontecendo. Você está assistindo ao audiobook Resident Evil: Caliban Cove. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Se possível, ajude com qualquer doação pelo QR Code ou e-mail resumoanimatube@gmail.com. Assim temos ânimo para seguir com o canal. Seguimos! Capítulo 3. Steve e David foram para frente do barco com capacidade para 6 pessoas. Rebecca e Karen foram logo em seguida. John entrou por último e, ao sinal de David, ligou o motor apertando um botão. Era silencioso, como David havia falado. "Vamos", David disse. Rebecca respirou fundo assim que eles rumavam para norte, em direção à ilha. Ela procurava na escuridão por algum sinal que marcasse o começo do território particular, mas não conseguia perceber nada. Estava mais escuro e frio do que ela esperava. Rebecca viu um flash de luz enquanto David erguia o binóculo de visão noturna em busca de movimento na costa. "Eu vejo a cerca", David disse suavemente. Ela voltou sua atenção para a costa, imaginando o quanto estavam perto. Já se podia ouvir a água se chocando com as rochas. "Há uma doca", disse David. "John, vire a este bordo, 2 horas." Houve um som de metal raspando na madeira. Não haviam barcos que se pudesse ver. Rebecca deu uma olhada na escuridão e só viu o contorno de uma estrutura que poderia ser um galpão onde os barcos ficam. Não era possível ver as outras construções do mapa de Trent. Eram 6 estruturas além do farol. 5 delas espalhadas ao longo da enseada, dispostas em 2 linhas paralelas, 3 em frente e 2 atrás. A 6ª estrutura estava atrás do farol. Todos esperavam que essa fosse o laboratório. Eles conseguiriam o que precisam sem procurar no complexo inteiro. Por que está tão escuro e por que tudo parece morto aqui, tão vazio? "Vamos abortar?" Karen cochichou. E antes que David pudesse responder, Steve respirou forte, fazendo o sangue de Rebecca congelar. 3 horas! Grande! Oh, Jesus, é imenso! Pã! O barco foi atingido e mergulhado na turbulenta água do mar. A água o envolveu, gelada e salgada, queimando os olhos de David, que perdido ofegava. "Onde está? O time? Onde está?" David girou em volta, respirando profundamente, e ouviu uma tosse à sua esquerda. "Vá para a costa!" ele disse, girando em um círculo, tentando achar suas posições, achar a da criatura. O barco estava a 10 metros atrás dele, de ponta cabeça. A força do ataque os jogou longe, mais perto da ilha. Viu 2 figuras entre ele e a costa. Ele não podia ver a coisa que acertou o barco, mas esperava sentir a mordida a qualquer momento. "Vão para a costa!" disse de novo. "David!" John, aterrorizado, gritou de além do barco, que boiava. "Aqui! John, por aqui! Siga a minha voz!" John foi na direção de David, que nadava para a praia rochosa. Ele viu o topo da cabeça de John aparecer, viu seus braços baterem na escura água. "Siga-me aqui! Estou bem aqui!" Uma gigante sombra ergueu-se atrás de John, a uns 3 metros.
arredondada e impossível. Os eventos aconteceram como um sonho em câmera lenta na frente dos olhos de David. Ele viu grossos e pontudos tentáculos de cada lado, perto do topo de sua erguente sombra. Tentáculos não, antenas. E percebeu que estava vendo a barriga de um monstruoso animal que não podia existir, tão grande como uma casa. O corte negro de sua boca abriu, revelando afiados dentes do tamanho de um punho humano. Quando aquilo vier, abaixo, John será engolido pelas fortes garras, ou esmagado, ou levado para o fundo, uma refeição afogada para a criatura. No instante que ele viu os fatos, já estava gritando: "Mergulhe! Mergulhe!" A aberração estava caindo, seu corpo de serpente envolveu o frenético nadador. Ele reparou nos bulbosos olhos, cada um do tamanho de uma bola de vôlei, e a criatura caiu, enviando ondas explosivas no ar. Antes que David pudesse respirar, uma tremenda onda o atingiu, levando-o violentamente para trás. Houve um momento de pressa assim que ele lutava contra a força exercida nos membros, tentando achar ar na envolvente corrente. Chutando violentamente, ele voltou à tona, sentindo o frio ar batendo na pele, e as mãos mornas humanas puxando seus ombros. Ele respirou convulsivamente assim que suas botas rasparam nas rochas, e a voz de Karen atrás dele: "Peguei ele!" David tomou fôlego e se virou. Pessoas molhadas estavam estendendo as mãos. Steve e Rebecca. "Meu Deus! John!" "Eu estou bem", David disse. "John, alguém tá vendo ele?" Ninguém respondeu. "John!" Ele chamou, tão alto quanto podia, procurando e nada vendo. "John!" Ele chamou de novo, esperança diminuindo. "O quê?" Uma voz estrangulada veio das rochas à esquerda deles. David respirou aliviado assim que a figura pingando de John saía das sombras. Steve foi em sua direção, agarrando seu braço e apoiando-o nas rochas. "Eu mergulhei", John disse. David se virou, olhando para cima, para o complexo, além da fatia de praia coberta de pedrinhas. Eles estavam na base de uma pequena queda angulosa, no local plano. O choque do monstruoso peixe, se pode ser chamado assim, não era mais importante. Eles estavam fora da água agora. "Nos viram? Não podemos ficar aqui." "A casa dos barcos", David disse virando a sul. "Rápido!" Karen pegou a dianteira. Os outros a seguiram de perto. Ninguém parecia seriamente ferido. David correu depois de John, com as pernas doendo. Assim que eles subiram as pedras, David ouviu um ruído abafado de metal. Viu Rebecca abraçando o pacote de munição em seu peito. Ele sentiu novas esperanças. Se eles pudessem vê-las em algum lugar seguro. A construção estava à frente, à direita, quieta e escura. A porta fechada de frente para a doca de madeira. Não dava cá saber se estava vazia a apenas 10 metros de distância, sem escolha. "Fiquem abaixados", David disse em voz baixa e todos foram na direção do lugar. Karen abriu a porta. Nenhum alarme disparou. Steve e Rebecca foram atrás dela, depois John, depois David, que fechou a porta de madeira. "Fiquem aonde estão", disse suavemente. Fora a respiração de todos, o local estava quieto, mas havia um cheiro horrível no ar, um cheiro de algo morto há algum tempo. O fino raio de luz cortou a escuridão, revelando uma grande e quase vazia sala sem janelas. Cordas e coletes salva-vidas pendurados por estacas de madeira. Uma bancada corria o comprimento de uma parede, alguns serrotes e prateleiras desorganizadas. Meu Deus! A luz congelou na outra porta da sala, diretamente em frente a que eles entraram. O raio de luz iluminou um corpo nu e um casaco de laboratório esfarrapado, com manchas de óleo. Fibras secas de músculo saíam de uma face não muito sorridente. O corpo foi pregado na porta, uma mão fixada mostrando um aceno de boas-vindas, aparentemente morto há semanas. Steve sentiu algo subindo em sua garganta. Ele engoliu, desviando o olhar, mas a grotesca imagem já estava fixada em sua mente. A face sem olhos e de pele descascada. Jesus! Isso é alguma piada? Steve sentiu-se tonto.
Por alguns segundos, ninguém falou, até que David começou a falar baixo com a mão sobre a luz. Vejam seus cintos e soltem seus clips. Eu quero status, agora. Danos depois equipamento. Respirem fundo todos. John? A voz de John surgiu à esquerda de Steve. Karen e Rebecca estavam à sua direita. David ainda na porta. Eu tô com um meleca de peixe no corpo, mas tô bem. Eu tô com a minha arma, mas perdi a lanterna, tal como os rádios. Rebecca? Eu tô bem. Minha arma tá aqui, lanterna e kit médico. Ah, e munição. Steve se checou enquanto ela falava, segurando a sua bereta, ejetando o clipe molhado e pondo-o num bolso. Tava faltando um lugar em seu cinto onde a lanterna deveria estar. Steve? Sem ferimentos. Arma, mas sem luz. E você, Karen? Eu também. Os dedos de David se moveram, permitindo a leve luz se espalhar pelo lugar. Ninguém tá ferido e ainda estamos armados. Podia ter sido pior. Rebecca, passa os clipes, por favor. A cerca não deve estar a mais de 50 metros ao sul daqui, e há bastante árvores para cobrir desde que ninguém nos tenha visto. Steve pegou 3 clipes de Rebecca e agradeceu. Põe um na arma. Ótimo, bom. Vamos detonar. Primeiro aquela coisa que quase nos comeu, agora a Senhor Morte dando um tchauzinho como se quisesse dizer oi. Steve não é assustado facilmente, mas sabia do perigo quando a viu. David se aproximou do corpo decomposto. Um olhar de nojo cobriu sua face. Karen e Rebecca, venham ver isso. John, pegue a lanterna de Rebecca e vê se consegue achar algo de útil com Steve. John direcionou a luz sobre a suja tábua da bancada. Um copo de café quebrado, uma pilha de nozes engorduradas e dardos no topo de um atardeado. Nada, não tem nada aqui. A gente devia sair desse lugar antes que alguém venha dar uma olhada. John abriu a gaveta e a revirou, enquanto Steve tentava descobrir o que estava numa prateleira. Atrás deles, Karen falava. Ele não estava morto quando foi pregado, eu diria que estava perto, inconsciente, não tem machucados, sugerindo que ele não lutou. E tem marcas de raspadura aqui e aqui. Eu diria que ele foi baleado pela porta dos fundos e arrastado. John terminou a varredura na gaveta e eles prosseguiram, o som de botas contra o chão de madeira, um grupo de soquetes de tomada, um rádio barato, um saco de papéis amassados perto de um lápis. Algo me esbarrou nos pensamentos de Steve, fazendo parar, olhando para o saco, o lápis. Ele pegou o papel amassado. Havia várias linhas escritas perto do final da folha. Ei, achamos alguma coisa, John disse baixo, iluminando o papel enquanto os outros vinham. Steve leu em voz alta, iluminando as palavras. Não havia pontuação, ele fez de tudo para fazê-las. 20 de julho. A comida estava drogada. Tô enjoado. Eu escondi o material para você, dados enviados. Os barcos estão afundados e ele deixou os trisquades, que estava no testamento de Amon, dizia trisquades também, mas estavam rabiscados. Os barcos estão afundados e ele deixou os trisquades fora. Escuro agora. Eles virão. Eu acho que ele matou o resto. Pare-o. Deus sabe o que ele pensa em fazer. Destruir o laboratório, encontrar Krista, diga a ela que sinto muito. Lá eu senti muito. Eu quero... Não havia mais nada. A mensagem de Amon, Karen disse suavemente. Lyle Amon. Não precisava ser detetive para descobrir quem estava pendurado na porta. Ele tem uma identidade agora. E a mensagem que Trent deu a David estava sem sentido porque o pobre homem estava dopado ao mandá-la. Bom em dar um nome à face, hein? John disse sem sorrir. O que é um trisquad? Quem é ele? Talvez a gente deva olhar ao redor um pouco mais, Rebecca disse. Mas David balançou a cabeça. É melhor deixar pra lá. A gente vai... Ele parou de falar quando passos pesados soaram do lado da porta que viemos. Todos congelaram, ouvindo. Outros passos, e quem quer que sejam, não estavam tentando esconder a sua aproximação. Eles pararam na porta, e ali ficaram, sem tocar na maçaneta, sem chutar a porta e sem outro som, esperando. David girou o dedo no ar, apontando para Karen e para a porta com o corpo de Lion Amon. O sinal de sair. Karen primeiro. Todos foram na direção do corpo. Steve respirava pela boca a cada creak que fizeram. Assim que Karen abriu a porta, o silêncio foi quebrado por tiros de uma metralhadora vindo da direção de sua rota de fuga.
Capítulo 4. Karen pulou assim que balas perfuravam a porta. Pedaços de carne podre voavam do corpo de Eamon. O corpo dançava num ritmo de ação macabra. Quem quer que esteja atirando está se aproximando. Os tiros ficavam mais altos e estilhaços de carne e madeira os atingia. Estavam encurralados, ambas as saídas bloqueadas. Rebecca agarrou com força sua bereta na mão esperando um sinal de David. Ele apontou para noroeste do complexo, gritando para ser ouvido sob os tiros. Rebecca, a outra portal! John, Karen, próximo prédio! Steve, nós cobrimos. Vão! Steve e David saltaram fora e começaram a atirar. John e Karen saíram correndo, desaparecendo instantaneamente na escuridão. Rebecca mirou na porta de trás, seu coração pulando na garganta. As paredes tremiam. Morre! Jesus, por que eles não morrem? Steve gritou atrás dela, fazendo seu sangue gelar com o tom de terror em sua voz. Zumbis? Sem tirar os olhos da porta, Rebecca gritou o mais alto que pôde. Na cabeça! Mire na cabeça! Não havia como saber se eles escutaram. Rebecca, vamos! Ainda sob o som de tiros de metralhadora, ela olhou para trás e viu Steve atirando em algo e David sinalizando para ela se mover. Ela foi na direção da porta com o corpo ainda pendurado. A cabeça parecia uma abóbora podre, dentes estilhaçados, pegajosos pedaços de pele radiando de trás da cabeça. A mão não estava mais conectada ao braço. O rádio e a una estouraram. O corpo estava lá como alguma decoração obscena, acenando. Steve atirou de novo e o som da metralhadora cessou. Ele ergueu a arma e, assim que abriu a boca para dizer algo, a porta de trás estraçalhou. Balas voando através do escuro numa chama de fogo laranja. David a puxou para a porta e ela correu. O som de 9mm soou atrás dela. Ela correu a toda velocidade, seus sapatos molhados socando o chão rochoso, procurando o contorno de um grande bloco de concreto e as finas árvores que circundavam a escuridão à frente. Aqui! Ela desviou em direção ao chamado e viu a silhueta de John num canto do prédio. Aproximando-se dele, viu a porta aberta. Karen em pé na entrada, com sua arma em direção à casa dos barcos. Balas ainda cantavam no escuro. Entre! Karen gritou saindo do caminho. Rebecca correu sem diminuir até estar dentro. Ela colidiu com uma mesa, batendo dolorosamente sua coxa na quina. Virando, viu Karen atirando e John berrando. Vamos! Vamos! E Steve passou pela porta respirando. Ele parou antes de atingir Rebecca, uma mão agarrando seu colete. Rebecca foi até a porta de aço assim que David a cruzou, dizendo: Karen! John! Karen recuou para o escuro, arma ainda erguida. Houve mais 3 disparos de uma bereta e John entrou. Rebecca fechou a porta. O leve clique da tranca foi dificilmente ouvido pelos ouvidos que apitavam. Do lado de fora, os tiros pararam. Não havia vozes entre os agressores, alarme, latidos de cachorro ou gritos de feridos. O silêncio era total, quebrado apenas pela respiração no úmido e quente escuro. Um raio de luz revelou as faces chocadas do time assim que David iluminou seu esconderijo. Uma sala de meio tamanho, cheia de mesas e computadores. Não haviam janelas. Você viu aquilo? Steve disse para ninguém. Deus, eles não iam cair, você viu aquilo? Ninguém respondeu, e apesar de estarem fora de perigo, Rebecca não sentiu sua adrenalina diminuir, não sentiu seu coração voltar a nada próximo do normal. Parece que a Umbrella encontrou uma nova aplicação para o T-vírus. E, gostando ou não, nós teremos que lidar com as consequências. Eles estavam presos em Caliban Cove, e lá as criaturas tinham armas. David respirou fundo e exalou pesadamente, iluminando a porta. Eu diria que fomos descobertos. Poderíamos ver no que nos metemos. Rebecca, acenda as luzes. Ela apertou o botão na parede e a sala se iluminou, com fluorescentes pulsando para a vida acima. David avaliou o time e viu que Steve tinha uma mão no peito. Você está ferido? O colete a segurou. Ele disse, parecendo mais sufocado que os outros, sua face mais pálida do que devia. Rebecca olhou para David, que respondeu com um balanço de cabeça. Shekel. Mais alguém? Ninguém respondeu enquanto Rebecca pedia a Steve que tirasse o colete. David virou-se e olhou para a sala. Haviam 6 mesas de metal, cada uma com um computador.
As paredes de cimento eram planas e não tinham decorações. Tinha outra porta na parede oeste que deve se aprofundar mais no local. John, Karen, protejam aquele. Não parece que estamos encarando um acidente. O que o bilhete dizia? A comida estava drogada e alguma coisa sobre um ele quilando os outros. É possível que nós não estejamos olhando para uma contaminação do T-vírus? Rebecca terminou de examinar o peito do Steve. O expert em computação estava sentado em uma das mesas na frente dela. Você tá bem, nada quebrado. Ela voltou para David e disse: se isso tivesse acontecido, aquele cara na porta, o Lyle Amon, teria sido infectado. Mas os Tri-Squads, se eles são o resultado de experimentos com o T-vírus, eles já estariam podres agora. Já se passaram 3 semanas desde que o bilhete foi escrito. Pode ser um vírus diferente ou alguém esteve cuidando deles. Manutenção de enzimas, talvez algum tipo de refrigeração. E se alguém ficou bravo e matou todo mundo, para que perder tempo? Aquele corpo e a criatura ou criaturas lá fora. É como se ele esperasse alguém viesse, mas não significa para matar nós. Não foi 2. Então o que fazemos agora? Steve perguntou. David não respondeu, incerto sobre o que dizer. Nossas opções são ir embora ou ir mais para dentro. Considerando o que aconteceu, eu não me sinto confortável em visitar esse lugar. O que vocês querem fazer? David olhou de face em face, esperando ver raiva e desprezo, mas ficou surpreso com o sorriso de Karen. Já que perguntou, eu quero saber o que aconteceu aqui. Eu também. Eu ainda quero ver o T-vírus. Eu ainda quero destruir mais desses Tri-Boys. Caramba, zumbis com M16. Noite do Esquadrão dos Mortos-Vivos. Eu também quero. Steve disse e voltar não é muito seguro. Não foi do jeito que eu queria, mas pegar provas sobre a Umbrella era o plano original. Sim, eu quero pegar esses desgraçados. David sorriu. Ele acabara de subestimar a situação. Ele gravemente subestimou a sua equipe. Você quer o quê? Rebecca perguntou de repente de um modo surpreendente. A pergunta o surpreendeu de novo, não porque ela perguntou, mas porque ele não tinha resposta. Ele pensou no Stars, em sua carreira e tudo o que isso já lhes custou. Estudou o curioso olhar dela e sentiu os outros olhando para ele, esperando. Eu quero que nós sobrevivamos, ele finalmente disse verdadeiramente. Eu quero que saiamos daqui vivos. Amém, John resmungou. David lembrou do que disse a Chris para conseguir a aprovação dessa operação. Algo sobre cada um deles fazer o melhor que puder para ter sucesso contra a Umbrella. John, você e Karen, deem uma olhada nesse lugar. Vejam as portas e estejam de volta em 10 minutos. Steve, ligue um desses computadores e veja se consegue achar um plano detalhado das áreas. Rebecca, veremos as mesas. Nós queremos mapas, dados sobre os Tri-Squads, T-vírus e qualquer coisa pessoal dos cientistas que possa nos dizer quem está por trás de tudo. David olhou para eles e percebeu que foi claro. Vamos lá. Eles iriam derrubar a Umbrella. Dr. Griffith pode não ter percebido a falha na segurança se não fosse pelos macetes. Eles pareciam úteis, apesar de não ser essa sua intenção. Ele passou a maior parte do dia no laboratório. Uma vez que ele decidiu soltar o vírus, não restava mais nada a fazer. As horas voaram. Cada olhada no relógio era uma surpresa. Ele seria o primeiro a transformar o mundo. Com aquilo na sua frente, a única tarefa com que se preocupar é levá-lo para o topo do farol. Logo depois do amanhecer, ele dará as instruções finais para os doutores e, assim, orgulhosamente guiar a espécie humana para dentro da luz, para o milagre da paz. Foi o pensamento dos macetes finalmente terem amanhecido dentro das cavernas que o despreocupou. Ele já cometeu esse erro com os Leviatãs. Ao assumir o controle do complexo, ele abaixou os portões da enseada esperando que as criaturas sintam-se livres quanto ele. Foi no dia seguinte que ele percebeu que a Umbrella poderia descobrir e vir dar uma olhada, colocando um fim em seus planos. Ele continuaria mandando relatórios semanais para maquiar a situação, mas não teria como explicar a fuga de 4 criaturas. Foi sorte de os Leviatãs terem voltado. Os macetes eram um problema totalmente diferente. Eles eram imprevisíveis e violentos demais para ficarem do lado de fora. Mas deixá-los morrer de fome nas jaulas não parecia certo. Não foi a escolha deles de existir como armas de destruição. Ele ficou em frente ao portão externo por um tempo,
considerando o problema dos 5 animais se atirarem uns nos outros. Havia uma tranca manual perto de lá e outra no laboratório. Não há modo de soltá-los do farol, e certamente não podem sair até que Nicholas fique em segurança. Ele poderia mandar um dos doutores para isso, mas os macetes têm um metabolismo muito mais lento que o dos humanos. Um mês antes da tomada do complexo, Dr. Shin e 2 de seus veterinários cometeram um erro ao tentar examinar um doente. Foi um modo muito ruim de morrer. Ele sentou em frente do computador, olhando para o cursor que piscava, indicando "Sistema em uso" num dos abrigos. Não havia chance de ser um erro. Exceto pelos terminais do laboratório, o resto foi desativado semanas atrás. A Umbrella veio. Eles não vão me parar. A primeira emoção foi raiva, uma fúria que o fez perder a razão. Ainda haviam 2 outros terminais no laboratório e ele andou rapidamente para um deles, olhando os doutores sentados e quietos. Ele sentia um ódio por eles, por criar os Trisquades, os invencíveis guardas que falharam na hora em que mais precisou. Ele sentou, ligou o computador e esperou impaciente pela silhueta do guarda-chuva girando acabar. O sistema de segurança do complexo ficava no laboratório. De lá, ele é capaz de ver o que o intruso está procurando sem alertá-lo da sua presença. Ele digitou várias senhas, esperou, depois digitou seu número. Após breves pausas, brilhantes linhas verdes de informações encheram a tela. Ele conseguiu. Olhando para as informações, ele pensou por que alguém da Umbrella estaria procurando o laboratório. Está procurando no lugar errado. Os projetistas do sistema não eram idiotas, não há mapas deste lugar nos arquivos. E a Umbrella saberia disso. Significa que o alívio passou por ele, tão puro que ele riu. Não era a Umbrella. E isso muda tudo. Mesmo se eles tentarem achar o laboratório, nunca entrariam sem um keycard. E Griffith destruiu todos, exceto o de Amon. Nunca foi encontrado. Ele gelou, depois balançou a cabeça. Ele havia procurado em todo lugar pelo cartão. Quais as chances de um invasor achá-lo? E quais as chances de passarem pelos Trisquades? E o que Lyle fazia nas horas em que você não o achava? E se ele mandou alguma mensagem? Você só verificava transmissões para a Umbrella, mas se ele contatou mais alguém? Você está assistindo ao audiobook Resident Evil, Caliban Cove. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Se possível, ajude com qualquer doação pelo QR Code ou e-mail resumoanimatube@gmail.com. Assim temos ânimo para seguir com o canal. Seguimos. O computador começou a mostrar informações sobre os testes de sociopsicologia que Eamon projetou. Griffith sentiu seu controle diminuir de novo. Eu sou um cientista, não um soldado. Eu nem sei atirar, lutar. Eu seria inútil em combate. Imprevisível e incontrolável. Um sorriso surgiu em seu rosto. Sangue escorria da palma da mão, de onde suas unhas perfuraram, mas não sentiu dor. Seu olhar voltou-se para o aberto e silencioso laboratório, depois para as vazias e estúpidas faces dos doutores, para os cilindros de ar comprimido e para o vírus, seu milagre, e finalmente para os controles que dão para a jaula dos animais. Nicholas sorriu largamente. O sangue pingou no chão. Deixe-os vir. Steve leu em voz alta. A Rebecca viu David olhando para o relógio e para a porta várias vezes. Ela não achava que se passou 10 minutos, mas estava perto. John e Karen ainda não voltaram. Onde cada um é projetado para medir a aplicação de lógica, assim que um índice de técnicas de projeção forem combinadas com precisão. Deve ser um relatório sobre análise de algum teste de QI, deve ter sido escrito por um cientista. Ainda assim, foi o que apareceu quando Steve perguntou por informações sobre a série azul. Alguém esvaziou a sala e fez um bom trabalho. Ela achou livros, grampeadores, canetas, lápis, elásticos e clipes de papel, mas nenhum pedaço de papel escrito. A busca no computador de Steve não estava indo bem. Nenhum mapa e nada do T-vírus. Quem quer que tenha assumido o controle do lugar acabou com tudo que eles poderiam usar. Exceto aquele teste de psicologia que nem sequer mencionou a palavra azul. Steve apertou uma tecla e brilhou. Aqui vamos nós. A série vermelha, quando vista de uma escala padrão, é mais básica e simples, com um quociente de inteligência 80. A série verde, ele parou. Apagou tudo. Rebecca desviou o olhar da mesa quase vazia a qual vasculhava quando viu David se juntando a Steve. Rebecca,
David a chamou. Ela fechou a gaveta e foi até Steve, curvando-se para ler o que estava escrito na tela. O homem que o faz não precisa, o homem que o compra não quer, o homem que usa não sabe. É uma charada, David disse. Algum de vocês sabe a resposta? Antes que algum deles pudesse responder, Karen e John voltaram para a sala, ambos segurando as armas. Karen segurava um papel rasgado numa mão. Tudo checado, John disse. 6 salas, nenhuma janela e só uma porta externa a norte. Havia um porta-arquivos na maioria delas, mas estavam vazias, exceto por esse papel que eu achei preso na fenda de uma gaveta. Ela deu o papel a David, que o viu, seu olhar tornando-se intenso. Isso é tudo que havia lá? Sim, mas é suficiente, não acha? David começou a ler alto. Os times continuam a trabalhar independentemente e têm mostrado um notável melhoramento desde a modificação na sinapse auditiva. Primeiro o A estiver concluindo, quando o talgo parar de se mover ou de emitir som. Se o talgo continuar fornecendo estímulo e o A tiver suspendido o ataque por falta de munição ou defeito em todas as unidades, B entrará em ação. Se estiverem por perto, patrulhas adicionais vão ser incluídas no ataque e serão ativadas em sucessão. Até agora, nós não expandimos a habilidade sensorial para atingir o comportamento desejado. O estímulo visual da ocasião 4 e 7 continuam improdutivas. Apesar disso, nós infectaremos um novo grupo de unidades amanhã e correlacionar os resultados no final da semana. É nossa recomendação que continuemos a desenvolver a capacidade auditiva antes da implantação do detector de calor. Aqui é onde está rasgado, David disse. Isso explica muito. Por que o time na porta de trás da casa de baldes não fez nada? O de fora ainda estava atirando. Depois que você e Steve os derrubaram, eles entraram em 1 segundo, Karen disse. A Rebecca não estava gostando. A Umbrella continua fazendo experiências em humanos. Em Raccoon, o T-vírus levava de 7 a 8 dias para contaminar de vez o hospedeiro. E em 1 mês já caía aos pedaços. Ela mordeu o lábio, imaginando o que os cientistas de Caliban Cove fizeram com o vírus. E se aceleraram o processo de infecção. O sinal da porta norte dizia que estávamos no bloco C. Você achou um mapa? Steve respondeu, não, mas dê uma olhada. Eu perguntei por informações sobre a série azul, e esse relatório de testes de QI apareceu. Depois disso, não consegui mais nada. John olhou para a tela. O homem que o faz não precisa. Compra não quer. Usa não sabe. Karen, que relia o papel rasgado, levantou os olhos com extremo interesse. Veja, eu conheço essa, é um caixão. Steve digitou caixão. Nada mudou. Tente esquife, a Rebecca sugeriu. Assim que Steve digitou e apertou Enter, a charada foi substituída por série azul ativada. Em seguida, testes 4, bloco A, 7, bloco D e 9, bloco B. Blue para acessar dado bloco E. Blue para a mensagem de Amon, Karen disse rapidamente. É isso! A mensagem recebida falava da série azul. Depois dizia, entrar com a resposta para a passagem. A resposta era esquife. E os números são os testes, David disse. Tinham mais 3 coisas antes de Blue para acessar a mensagem. Deve ser as respostas dos testes, as letras e números ao contrário, o tempo arco-íris e o não conte. David pegou uma caneta e virou o papel do relatório. A informação agora faz sentido. Ele desenhou 5 caixas em 2 linhas, igual ao mapa de Trent, nomeando a mais ao sul como C. Depois ele temporariamente nomeou os outros, começando pelo topo à esquerda como A, e indo para a direita, e em seguida, para a esquerda, pondo os números dos testes perto de cada letra. Supondo que esse seja o lado de cima e que precisamos resolver os testes em ordem, iremos nos mover em zigue-zague entre os blocos. E supondo que os Tree Squads não tenham problema com isso, John disse suavemente. A Rebecca sentiu a sua excitação diminuir. Pode ver a mesma expressão nos seus colegas. Ela sabia que eles teriam que partir, mas não queria pensar nisso até estar lá. Agora está. E os Tree Squads estão esperando. Fim da primeira parte. O Resumo Animatobi te agradece por chegar até aqui com a gente. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer o canal. Se possível, ajude com uma doação pelo QR Code na tela ou pela chave Pix. resumoanimatube@gmail.com. Obrigado e até a próxima!